Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8, diz a palavra de Deus: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Até aqui. Conta-se que um exímio nadador tinha um costume de, todas as vezes antes de mergulhar, correr e molhar o dedão do pé na água. E alguém, cismado com aquele costume daquele nadador, inquietou-se e decidiu perguntar a ele por que ele tinha aquele costume. Ele então deu um sorriso e disse: Em uma certa noite me faltou o sono. Eu então decidi nadar um pouco. Então me dirigi à piscina e subi no trampolim. Estando lá de braços abertos, me preparando para pular, não acendi a luz, pois a lua brilhava fortemente. De repente eu vi a minha imagem projetada em uma parede. E aquela imagem formava uma belíssima cruz. E eu fiquei alguns momentos contemplando aquela imagem. E enquanto eu contemplava aquela imagem, me veio à mente a cruz de Cristo. E eu nunca fui uma pessoa religiosa, nunca fui de fato um cristão, mas desde criança ouvi falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então me sentei no trampolim e fiquei pensando sobre a cruz de Cristo, sobre a sua mensagem, sobre o seu poder. E enquanto eu refletia sobre a cruz de Cristo, uma paz que vinha de Deus preencheu o meu ser, preencheu o meu coração. Então eu desisti de pular do trampolim, porque já estava em paz, e decidi apenas tomar um gostoso banho. E desci, e quando desci, para o meu assombro, eu percebi que a piscina estava vazia. Haviam esvaziado aquela piscina à tarde e eu não sabia. Então, percebi que a cruz de Cristo naquele dia me salvou duas vezes. Me salvou da morte física e me salvou também da morte espiritual. Por isso, todas as vezes antes de mergulhar, eu molho o meu dedo na água da piscina. Hoje à tarde, eu lia alguns trechos de um livro do pastor Paulo Júnior. E dentre as coisas que eu li uma reflexão que ele faz sobre a salvação. E ele levanta essa reflexão dizendo que nós somos salvos. E isso ele escreve em letras garrafais. Nós somos salvos. Mas ele nos faz refletir de que muitas vezes no nosso trajeto, na nossa caminhada, nós nos esquecemos disso. E eu pergunto para você: será que durante o dia você pensa sobre isso? Que você é salvo? Será que durante toda essa semana teve um dia que você parou e pensou: eu sou salvo? Jesus decidiu me salvar. Se eu morrer hoje eu vou para o céu. Eu estava condenado ao inferno, mas Jesus me deu graça e eu tenho um lugar no céu reservado para mim. Será que na correria do dia a dia você pensa sobre isso? Você sequer lembra sobre isso? Parece que isso é uma mensagem que brilha aos nossos olhos e diante de nós quando começamos a caminhar com Cristo. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que nós vamos nos esquecendo disso. E quando nós nos esquecemos disso, nós perdemos, de fato, o cerne do cristianismo. Nós nos tornamos apenas e meros religiosos, frequentadores de igreja, ouvintes de sermões, ouvintes de pregações, mas nos esquecemos de fato o que foi que nos trouxe a Cristo.
Nos esquecemos realmente por que viemos a Cristo. Nos esquecemos que um dia ouvimos que nós éramos pecadores e somos pecadores, mas um homem justo e inocente resolveu dar a sua vida por nós e trocou a sua inocência pela nossa culpa, trocou a sua liberdade pela nossa prisão, trocou a nossa vida pela sua morte. Nós nos esquecemos realmente o porquê que nós viemos a Cristo. E reitero o que eu disse, nos tornamos apenas religiosos, frequentadores de cultos e ouvintes de sermões. Sermões que se acumulam um após o outro e que não fazem transformação e não fazem diferença na nossa vida. Que não nos fazem lembrar, não resgatam em nós essa essência de quem nós somos, de quem Cristo nos chamou para sermos. Não paramos para nos lembrar que Ele nos chamou e nos escolheu para nós passarmos a eternidade com Ele. Dentre milhares, dentre milhões e dentre bilhões, Ele nos escolheu. Você já parou para pensar sobre isso? Você é eleito, você é escolhido, você tem um lugar reservado no céu para você. Será que isso ainda brilha dentro dos seus olhos? Será que isso ainda impacta o teu coração? Será que isso ainda aquece o teu coração? Será que isso ainda faz diferença na sua vida? O texto que lemos nos fala da fatídica quinta-feira, provavelmente dia 13 de março do ano 29 da era cristã. Por volta das 6 horas da tarde, Jesus se reúne com seus discípulos, seus 12 apóstolos. E reunido com seus 12 apóstolos, Jesus realiza aquela que é conhecida como a última ceia. A última reunião de Jesus com seus apóstolos. A última reunião de Jesus com seus representantes legais na terra. Com aqueles que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele vocacionou, para que fossem o fundamento da igreja, para que fossem a base da igreja, para que a partir deles a igreja ganhasse corpo, a igreja desenvolvesse-se e a igreja alcançasse as nações. E reunido com os seus 12 apóstolos, reunido com a sua igreja, ele tem ali, se ele tem 12 apóstolos, ele tem 12 personalidades diferentes. Aqueles 12 homens representam todas as personalidades que nós encontramos dentro da igreja. Ali não haviam homens perfeitos, ali não haviam homens dignos, ali haviam pecadores, ali haviam homens que necessitavam da graça, homens que precisavam aprender com Ele, mas homens que tiveram o privilégio de sentar à mesa com Ele, homens que tiveram o privilégio de ouvir a sua voz, homens que tiveram o privilégio de ouvir a sua mensagem, de serem ministrados pela sua mensagem. A pergunta que eu faço a você é: em que os privilégios que eles tiveram diferencia-se do privilégio que você tem hoje? Obviamente que há distinções, você não está vendo fisicamente, mas Ele está aqui. Você não assentou-se a uma mesa com Ele para banquetear-se com Ele, mas há uma promessa que você vai estar lá. Há uma promessa que um dia você vai estar no grande banquete, sentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, com todos aqueles que viveram a essência da vontade de Deus, todos aqueles que viveram na perspectiva de Cristo, todos aqueles que viveram o cristianismo e a fé intensamente. Essa promessa é para aqueles que viveram
para aqueles que vivem e para aqueles que viverão a fé intensamente. Reunido com seus 12 apóstolos, como não poderia ser diferente, um dos apóstolos se destaca. Jesus, diz a Bíblia, que está com eles. De repente Jesus levanta-se, toma uma toalha nas mãos, cinge-se, amarra essa toalha nos seus lombos, na sua cintura, pega uma vasilha com água e começa a rodear a mesa onde eles estão sentados, tirando as sandálias dos seus discípulos e lavando os seus pés. Um bom anfitrião, quando recebia visitas, ele disponibilizava água para suas visitas lavarem os pés e as mãos, visto que na estrada eles enfrentariam muita poeira. Mas jamais um anfitrião pegaria uma bacia, uma vasilha com água, pegaria uma toalha e ele iria lavar os pés dos seus convidados. Esse seria um serviço para as mulheres e também para os escravos, mas um anfitrião jamais faria isso. Jesus então toma essa atitude. E acredito que os discípulos, os apóstolos, começam a olhar essa atitude de Jesus e começam a indagar-se entre si, sem entender qual é a intenção de Jesus. Por que Jesus está fazendo isso? E como não poderia ser diferente, Pedro toma a palavra quando chega a sua vez e diz: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus diz: sim. Talvez você não entenda agora o que eu faço, mas você entenderá. E Pedro então cita a expressão que nós lemos: de maneira nenhuma, nunca lavarás os meus pés. Atente para a frase de Pedro: nunca. Pedro foi enfático, foi direto, foi curto e grosso: nunca lavarás os meus pés. A frase de Pedro é taxativa. Ele afirma categoricamente: o Senhor nunca lavará os meus pés. Obviamente que Pedro não tinha a dimensão daquilo que Jesus pretendia com esse ato, o que Jesus tinha a ensinar com esse ato. E Jesus está dando aos seus discípulos a maior lição de humildade, e mostrando aos seus discípulos o que é ser servo. E com isso Jesus não está apenas fazendo algo para mostrar para os seus discípulos que ele é humilde e que ele é servo. Na realidade, Jesus está fazendo isso para estimulá-los a fazerem o mesmo. Quando você lê a sequência do texto, você percebe claramente que a intenção de Jesus foi trazer a eles uma lição. Eles deveriam repetir aquilo que Jesus estava fazendo. Obviamente que quando Jesus fala para que eles pudessem repetir aquele ato, Jesus não está falando que iria estabelecer a cerimônia do lava-pés como um rito para a igreja. Existem igrejas que praticam a cerimônia do lava-pés porque entendem que Jesus estava estabelecendo um rito para a igreja. Não é fato e não é verdade. Na realidade, o que Jesus está fazendo é trazendo uma lição muito mais profunda. Jesus está estimulando os seus discípulos, os seus apóstolos, a serem servos uns dos outros. E a essência da fé, a base da fé, a base do cristianismo está aqui. Se os seus discípulos não servirem uns aos outros, se os seus discípulos não forem humildes uns com os outros, se os seus discípulos não amarem uns aos outros a ponto de doarem-se uns aos outros, a sua igreja não triunfa, a sua igreja não prevalece. Então Jesus não está ensinando ninguém a simplesmente lavar os pés uns dos outros, mas Jesus está ensinando a servir, a amar, a viver humildemente como ele viveu. Às vezes nós olhamos para Pedro em algumas das suas atitudes e nós o apontamos, nós o condenamos,
e deixamos de enxergar que muitas vezes nós somos iguais a Ele, ou bem piores do que Ele. Um simples gesto, um simples ato de Jesus traz uma lição extremamente profunda e importante. E os atos mais simples, às vezes, trazem as maiores lições da nossa vida. Às vezes, lições extremamente marcantes, impactantes e importantes, aprendemos com gestos simples, com pessoas simples, com pessoas humildes, com pessoas que, ao ver de muitos, não teriam tanto para ensinar. Com pequenos atos, aprendemos as maiores lições. E as pequenas ações determinam os maiores acontecimentos da nossa vida. Não é lavar os pés. Jesus não está ensinando a lavar os pés. Jesus está falando da purificação de corações. Jesus está falando de lavar almas. Jesus está falando de transformar vidas. Jesus está falando do que Ele realmente veio fazer, que foi resgatar os perdidos e trazê-los de volta para a presença de Deus. Lavar corações, purificar corações, limpar almas, purificar almas e capacitá-las para habitarem na eternidade com Deus. Quando Pedro se destaca dentre os demais, enquanto todos estão calados, todos estão inquietos, poderiam estar pensando várias coisas, mas ninguém se manifesta. Quando Pedro toma a palavra, Pedro transforma-se aqui no retrato daqueles que seguem a Cristo, mas não querem ser lavados por Ele. Observe mais uma vez a frase de Pedro, ele diz: nunca me lavarás os pés. Ele é enfático e categórico. E ele é o retrato, ele é o símbolo, ele é a representação daqueles que seguem a Cristo, mas não querem ser lavados por Ele. E quantos? A igreja está assim, de pessoas que são exatamente isso. Querem caminhar com Cristo, querem desfrutar da presença de Cristo, querem desfrutar dos ensinamentos de Cristo, querem desfrutar da comunhão de Cristo, querem receber os milagres de Cristo, querem receber as benesses da igreja de Cristo, mas não querem ser lavados por Cristo. Ser lavado por Cristo é ser transformado por Ele. Ser lavado por Cristo é ser purificado por Ele. Ser lavado por Cristo é andar segundo os seus preceitos, andar segundo as suas orientações, andar segundo a sua palavra. Quantos insistem em não querer ser lavados por Ele? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado, João 15:3. Mas muitos querem estar lado a lado com Cristo, mas, a exemplo de Pedro, categoricamente dizem: eu não quero, eu não posso, eu não vou, nunca serei lavado por ti. O que fica claro aqui é que Pedro, ele tem as suas próprias ideias, Pedro tem as suas próprias crenças, e para ele isso basta. Para ele isso está bom demais. Quantas pessoas são iguais a Pedro, têm as suas próprias crenças, as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões, e a sua visão lhe basta. As suas ideias lhe são suficientes. São mais sábios que Deus, sabem perfeitamente o que é melhor para si. Querem seguir os seus caminhos. Não querem ninguém intervindo nas suas vidas. Não querem ninguém dando opinião nas suas vidas, ainda que esse alguém seja o próprio Cristo. Eu tenho a minha visão de mundo, e eu sei o que é melhor. Eu sou mais sábio que todos. Eu tenho uma visão privilegiada de todos. O que Pedro está fazendo é demonstrando claramente que ele não tem nenhuma intenção de mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar.
E há pessoas que são ministradas quase que diariamente pela palavra de Deus, mas não têm intenção nenhuma em mudar a sua mentalidade. E se você não muda a sua mentalidade, então você não muda a sua vida. O chamado de Paulo em Romanos 12:2 é para que sejamos transformados. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é o que você pensa. A sua vida é determinada pelos seus pensamentos. O que você pensa, você faz. O que você pensa, você pratica. E Pedro demonstra que ele não tem intenção nenhuma de mudar a sua maneira de pensar. Minha visão de mundo está equilibrada, está correta, me é suficiente. Será que você é um Pedro da vida e não percebeu ainda? Será que você tem a mesma personalidade de Pedro e não percebeu ainda? Está na hora de você deixar de ser Pedro e começar a olhar mais para Paulo. Paulo tinha também uma ideia fixa, uma visão de mundo. Visão essa que ele não apenas vivia, mas queria impor para os demais. E aqueles que se negavam a seguir as suas ideias eram perseguidos, presos, açoitados e mortos. Até que Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Até que aquela luz brilhou sobre a vida de Paulo. Não foi a luz da lua, mas foi a luz do sol da justiça que brilhou sobre a vida de Paulo. E a partir daquele dia, a vida de Paulo mudou radicalmente. A partir daquele dia, o que era importante para Paulo perdeu totalmente a importância. O que era prioridade para Paulo perdeu totalmente o sentido para ele. O que ele mais amava foi aquilo pelo que ele desenvolveu desprezo e desinteresse. Talvez você não entendeu ainda o cerne da mensagem, mas a mensagem é: Paulo, quando encontrou com Jesus, a sua vida mudou radicalmente. E a sua não mudou por quê? Será que é porque você não encontrou Jesus ainda? Será que você ainda tem a mesma mentalidade de Pedro? Eu estou certo, a minha opinião está certa. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei os caminhos que eu devo caminhar. Eu sei o trajeto que eu devo seguir. E eu não preciso de ninguém dando opinião sobre a minha vida. Tudo bem. Se você não quer ninguém dando opinião da sua vida, siga o seu rumo, sem ninguém dar opinião na sua vida. Eu garanto a você que Jesus não vai impor a você nada. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus não ficou insistindo, massageando o ego de Pedro. Jesus diz: é uma escolha sua, mas se isso não acontecer, você está fora. Jesus não joga para perder. Jesus não fala com quem não quer ouvi-lo. E Jesus não ensina a quem não quer aprender. A coisa com Deus é tão dinâmica que dentro de um auditório como esse, isso que eu acabei de dizer está acontecendo. Alguns estão entendendo plenamente e perfeitamente o que eu estou falando. Estão assimilando, estão absorvendo, estão recebendo. E isso fará transformação e diferença nas suas vidas. Em contrapartida, outros que parece que não estão escutando absolutamente nada. Nada vai mudar. Ao término do culto, a sua vida continua normalmente. Por quê? Porque Jesus não fala com quem não quer ouvi-lo. Há pessoas que estão surdas espiritualmente falando e não compreendem absolutamente nada.
E se você não compreende o que ele está falando, eu digo a você, preocupe-se com isso. Porque quando o profeta Isaías, no capítulo 6, trouxe essa mensagem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, não discernem, não entendem. Ele estava falando com um povo que estava debaixo do juízo de Deus. Não ouviam, não entendiam, não enxergavam, não se inseriam, rejeitavam, porque Deus os havia rejeitado. Porque Deus havia reservado juízo para eles. E a essência dessa mensagem, mostrar-se a verdade na sua vida, a partir do final desse culto. Jesus fala com você ou não? Essa pergunta só terá resposta depois do final desse culto. É amanhã. Jesus ensina algo para você ou não? Amanhã você pode ter um panorama sobre isso. Amanhã você pode ter uma ideia sobre isso. Amanhã você pode começar a perceber isso. Pedro diz, não, o que eu penso, o que eu creio, o que eu idealizo é suficiente. Para mim está de bom tamanho, não tenho intenção de mudar a minha mentalidade. E tanto é verdade que Pedro não tinha intenção de mudar a sua mentalidade, que após isso, eles vão para o Getsemane. Você sabe o que acontece. No Getsemane, Jesus é preso, levado para a casa do sumo sacerdote, e no átrio da casa do sumo sacerdote, Pedro é inquirido, tu és um deles? E Pedro diz, eu não sou. Tu estava com ele? Eu não o conheço. Olha aí. Pedro não tinha intenção nenhuma de mudar a sua mentalidade. Se ele não muda a sua mentalidade, ele não muda o seu procedimento. Se ele não muda o seu procedimento, ele não muda a sua vida. Pedro, até então, era exatamente a mesma pessoa. Pedro falou de forma firme com Jesus. E diante disso, foi necessário que Jesus o repreendesse, o exortasse severamente. Aquela mensagem de Jesus, aquela resposta de Jesus a Pedro foi essencial, foi necessária, foi providencial. Tudo bem, Pedro, se você não quiser que eu lave os seus pés, eu não vou lavar. Mas a nossa caminhada foi até aqui. Se eu não lavar os seus pés, a partir daqui você segue um caminho e eu sigo outro. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. A mensagem foi direta e a repreensão foi severa. Às vezes, por mais que você não goste, por mais que você não queira, ele adverte. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, ele repreende, ele exorta. E eu digo a você, isso é saúde para a tua alma, isso é vitamina para os teus ossos. Ai de você se ele não repreendesse você. Ai de você se ele não chamasse a sua atenção. Ai de você se ele não apontasse para a sua ferida. Ai de você se ele não mostrasse para você que você está errado, que você está equivocado. Quer seguir o seu caminho? Siga, mas siga sabendo que você está equivocado, que você está equivocada. Às vezes ele precisa repreender e ele o faz severamente. Ele faz de forma enfática para não restar dúvidas a você. E ele ensina. Se você não faz questão dele, ele também não fará questão de você. Ele já fez. Ele já fez o principal. Mas se você não faz questão em caminhar com ele, em ser lavado com ele, ele também não faz questão de você. Se você não for lavado, se você não for purificado, você não tem parte com ele. Se a sua vida não for transformada, você não tem parte com ele.
Eu estou tentando fazer você refletir e meditar, não sobre o futuro, mas sobre o presente, sobre o trajeto, a trajetória até aqui. Você tem parte com Ele? Você tem comunhão com Ele? Você está lado a lado com Ele? Você está ligado e conectado com Ele? Se você não for lavado, você não tem parte com Ele. E lavar representa purificar. Lavar representa limpar. Lavar representa santificar. Se você não tem vivido em santidade, em transformação, em purificação, você não tem parte com Ele. Você não foi lavado, você não foi lavada por Ele. Logo, você está longe dEle. Lavar os pés representa purificar a sua caminhada, é ter uma trajetória reta, ter uma vida limpa, é ter uma vida santa. Os pés representam a nossa caminhada. Por isso, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Os pés representam a nossa trajetória. Os pés representam a nossa caminhada. Por isso ele lavou os pés dos discípulos, dizendo: vocês têm que andar pelo caminho da justiça. Vocês têm que andar pelo caminho da retidão. Vocês têm que andar pelo caminho da honestidade. Vocês têm que andar pelo caminho da santidade. Vocês têm que andar pelo novo e vivo caminho que é aberto diante de vocês. E esse novo caminho é Ele mesmo. Ao olhar para Pedro, ao olhar para todo esse enredo, e ao olhar para a postura de Jesus, para a atitude de Jesus, fica claro para nós que o homem, ele é rebelde, e ele tende sempre a rejeitar os atos graciosos de Cristo. O homem em si, ele é rebelde, e por ser rebelde, ele tende a rejeitar os atos graciosos de Cristo. Quanto Pedro iria pagar para Jesus lavar os seus pés? Nada. Quanto Pedro havia pagado para estar ali? Nada. Quanto Pedro havia pagado pelo alimento que eles comeram ou comeriam naquela noite? Nada. Quanto Pedro havia pagado para seguir a Cristo? Nada. Quanto Pedro havia pagado para ser apóstolo de Jesus? Lá na frente ele recebe uma proposta, diz: quanto é que eu pago para fazer o que vocês fazem? Simão, o mágico, cometendo o pecado de simonia. Mas Pedro não pagou nada. Quanto Pedro pagou pela promessa de Jesus, quando ele diz: quando o Filho do Homem vier no seu reino, vocês se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quanto Pedro havia pagado para julgar as 12 tribos de Israel? Nada. Quanto Pedro havia pagado para receber de Jesus a mensagem: aqueles que deixaram pai, mãe, irmão, casa, campos e vieram até mim, receberão nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Quanto Pedro pagou por isso? Certeza de receber benesses na terra e certeza de receber a eternidade, um lugar na eternidade com Deus. Quanto Pedro pagou por isso? Absolutamente nada. Mas Pedro é rebelde e Pedro está rejeitando isso. Observe que nós não somos diferentes disso. Nós temos sido alvos da sua graça cotidianamente, diariamente, e nós temos rejeitado isso. Quando Ele nos traz uma mensagem, um ensinamento para mudarmos a nossa mentalidade, isso é graça.
Isso é a aplicação da graça de Deus na nossa vida. Aquilo que nos torna aptos para herdar a vida eterna. Não que estejamos pagando por isso, mas é o que nos prepara para viver essa nova realidade. E nós rejeitamos, porque somos rebeldes. E por sermos rebeldes, rejeitamos os atos graciosos de Jesus. Mas lembre-se, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Deus não chamou você para ser rebelde. Deus não chamou você para ser feiticeiro. Deus chamou você para ser filho. Deus chamou você para ser servo. Deus chamou você para ser herdeiro. Deus chamou você para fazer parte da sua família. Deus chamou você para viver na eternidade com Ele. Foi para isso que Ele chamou você. E é para isso que Ele está preparando você. Então não rejeite os atos graciosos, os atos de graça de Jesus sobre a sua vida. Se a Bíblia diz que a salvação vem pela graça sois salvos por meio da fé, essa graça precisa ser aplicada na nossa vida. Do contrário, não há salvação. Se essa graça não é aplicada na nossa vida, não há salvação. Diante disso, o que é que Pedro diz? Ah, Senhor, se é assim, então não lave apenas os pés, mas lave a mão, lave a cabeça, lave tudo. E Jesus diz: quem já tomou banho, não precisa mais, apenas os pés. A mensagem dele para você é muito clara e muito simples. Ele não está oferecendo a você salvação, você já tem. Você já é salvo. Ele já redimiu a tua alma. Ele já redimiu você. O seu nome já está escrito lá. Não é a salvação que Ele está oferecendo para você. Você não precisa mais disso, você já tem. Mas o que Ele está oferecendo para você, chamando a sua atenção, é que você precisa corrigir a sua rota. É que você precisa mudar algumas atitudes. É que você precisa endireitar as suas veredas. É só corrigir algumas coisas. É só ajustar algumas coisas. Porque se você não ajustar o seu caminho, se você não endireitar as suas veredas, se você não corrigir a sua rota, você iniciou direcionado ao céu. Mas para que você chegue lá, você precisa se manter no caminho. Porque se durante o trajeto você pegar um atalho, inevitavelmente você não vai chegar lá. Por isso é necessário, como Ele ensinou para os seus discípulos, purificar, lavar, tirar algumas impurezas, tirar algumas coisas, corrigir a sua rota. Porque o seu nome já está lá. A sua salvação já está garantida. Ele já está esperando você lá. Ele já está de braços abertos esperando você lá. Mas Ele está orientando você para que você chegue lá. Porque às vezes você tem pensado: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Ele lá de cima olha para você e diz: mal sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Talvez você ache que você sabe demais, e Ele está dizendo para você que você não sabe coisa alguma. Talvez você ache que você é o mais santo de todos por ser mais sábio. E por ser mais sábio, você sabe que muitas coisas daquilo que te falam não é exatamente assim. E talvez isso seja o que esteja desvirtuando você. Ah, o pastor disse que eu não posso tomar uma taça de vinho, mas o pastor não sabe de nada, quem sabe sou eu. Então vai lá, toma. Vai lá, toma, você é mais sábio que eu.
O pastor diz que não é recomendável ouvir música secular. Mas quem sabe sou eu. Vai lá, ouve, dança. Vai lá. Você é mais sábio que eu. Tantas coisinhas pequenas que nós ouvimos, que nós aprendemos aqui, mas que não aplicamos na nossa vida. São as pequenas ações que geram os maiores acontecimentos na nossa vida. Repito, são as pequenas ações que geram os maiores acontecimentos na nossa vida, que trazem os maiores acontecimentos sobre a nossa vida. É um passo de cada vez. São pequenas coisas que precisam ser corrigidas, pequenas coisas que precisam ser consertadas. E se não forem consertadas, inevitavelmente o dano será fatal. Ele está falando com você para que você possa se livrar disso, para que você possa evitar isso. E por que Jesus fala com Pedro com tanta dureza? E por que Jesus fala com seus discípulos? Porque se você ler o texto, você vai perceber. Jesus diz: eu conheço aqueles que me seguem. O que Jesus está dizendo quando ele diz: eu conheço aqueles que me seguem? Jesus está sabendo que daqui a algumas horas todos eles correrão e deixarão ele só. Jesus está sabendo que daqui a algumas horas, aliás, talvez daqui a alguns minutos, Judas vai sair e vai buscar as guardas para prendê-lo. Jesus está sabendo que no amanhecer da sexta-feira, Pedro vai estar dizendo que não conhece. Jesus sabe perfeitamente. Por que Jesus faz ou fala com tanta veemência e com tanta dureza com seus discípulos? Por que Jesus no texto diz: eu conheço os que são meus, mas tem alguns aqui que não são meus? Por que Jesus fala dessa forma? A resposta está no versículo 1 do capítulo 13, quando ele diz: ele os amou até o fim. Jesus amou seus discípulos até o fim. Tudo isso que Jesus está falando, tudo isso que Jesus está fazendo porque ama aqueles discípulos. Tudo que Jesus falou para você até esse momento, através da mensagem, não é porque Ele quer o seu mal, não é porque Ele te odeia, não é porque Ele tem prazer em repreendê-lo, é porque Ele te ama. É porque Ele quer o teu bem. É porque Ele quer te ver bem. E Jesus os amou até o fim, mesmo com a sua inconstância, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus pecados, mas Jesus os amou até o fim. E como foi que Jesus os amou até o fim? Não desistindo deles, como Ele não desistiu de você e como Ele não desiste de você. Ele os amou até o fim, indo até a cruz. E nessa noite, Ele veio a esse lugar porque Ele não desistiu de você e porque Ele ama você. E porque Ele escolheu e chamou você e quer você para Ele. Por isso, Ele fala como fala. Por isso, Ele se porta como se porta. Por isso, Ele corrige como corrige. E por isso que Ele espera de cada um de nós uma resposta positiva diante dos conselhos e diante da ministração que Ele expõe a você nessa noite. Jesus cumpriu cabalmente a sua missão e a vontade de Deus. Jesus encerra a sua trajetória servindo os seus discípulos como Ele está servindo a você hoje. Quando você lê o livro do profeta Isaías, capítulo 53, você encontra ali a mensagem: o servo sofredor. E Jesus encerrou a sua mensagem, e não apenas a sua mensagem, mas a sua missão. Jesus encerrou a sua trajetória com seus discípulos cumprindo Isaías capítulo 53, o servo sofredor. Não foi na cruz que Jesus cumpriu essa mensagem. Obviamente, a mensagem integralmente foi cumprida na cruz, mas essa mensagem do servo sofredor, Jesus cumpriu aqui,
lavando os pés, servindo-os e estimulando-os a fazer isso. Jesus começa o seu ministério servindo, e Jesus encerra o seu ministério servindo os seus discípulos, servindo a sua igreja, como ele está fazendo agora. Satisfaça-se nele, satisfaça-se no serviço que ele te propõe, que ele te oferece, e não rejeite os atos graciosos dele sobre a sua vida. Foi essa mensagem que Deus mandou para você.